E será que a homeopatia ajuda a dormir melhor? É que hoje é Dia Mundial da Homeopatia e muita gente já ouviu falar, alguns já usaram, outras ainda acham que é só uma aguinha com açúcar. Mas será que é isso mesmo? A homeopatia está aí há mais de 2 séculos e segue ajudando muita gente a cuidar da saúde de um jeito mais natural. E para esclarecer o que é mito, o que é verdade, a gente convidou um especialista no assunto, o médico homeopata e acupunturista, Dr. Carlos Ernesto dos Reis Lima. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. E parabéns, né, pela escolha da sua especialidade, a homeopatia. Doutor, eu começo lhe perguntando assim, o que é homeopatia e o que não é? Há poucos dias, nosso produtor falava, eu comecei a fazer reiki hoje, tomar também floral. Falei, doutor, isso é homeopatia? Não, não é. Então, o que é homeopatia e o que não é? Tá. Então, isso é uma coisa muito importante, tem muita confusão, né? Chazinho não é homeopatia, floral não é homeopatia, garrafada, pelo amor de Deus, não é homeopatia, tá? Então, na homeopatia tem sempre, o fundamental é como é que a gente escolhe a medicação, que é vendo quais são os sintomas importantes na pessoa e quais são os sintomas importantes no medicamento. Eles têm que ser muito parecidos. Né? Então, a gente usa um medicamento semelhante, que causa um quadro semelhante àquele que a pessoa tem. E aí a pessoa reage e se livra do problema. Por isso que é homeopatia, o tratamento pelo semelhante. E doutor, apesar, né, de existir há mais de 2 séculos, ainda muita gente torce o nariz. Sim. E diz que não funciona, né? O que a gente pode falar sobre isso? Isso é muito desconhecimento, né? É uma especialidade na faculdade que a gente não vê na faculdade, então ouve falar, conhece. Então, a minha dissertação de mestrado foi exatamente a respeito disso, né? Foi comparando médicos que eram contra e médicos que eram a favor, e o que ficou muito claro é que quem conhece é a favor, recomenda e usa. E quem não é a favor é o que não conhece, mistura com outras coisas, com outras práticas e assim vai. Então, o conhecimento, à medida que as pessoas vão conhecendo melhor os resultados, aí vão começando a recomendar. E algumas situações que a homeopatia funciona? Bem, vou me corrigir. Assim, muita gente usa, às vezes, para doenças que têm sintomas pontuais, em outros casos com causas mais profundas. Eu gostaria que o senhor, então, explicasse algumas situações que a gente de casa possa entender melhor. Então, a homeopatia pode ser usada com várias finalidades, né? Então, ela pode ser usada para tratar uma situação específica, para melhorar um sintoma específico. Por exemplo, a pessoa está usando um captopril, um enalapril para tratar uma hipertensão, conseguiu controlar finalmente a hipertensão, mas está com aquela tossezinha chata, né? E agora vai parar tudo de novo para começar com outro remédio. Que é um efeito colateral? Do enalapril, do captopril. Então, a gente pode usar uma medicação homeopática para tirar esse sintoma, para a pessoa poder continuar o tratamento alopático. A pessoa está fazendo a quimioterapia para câncer e não consegue fazer a fisioterapia porque está vomitando muito. A gente pode usar a homeopatia, a acupuntura para tratar esse sintoma que é causado pela quimioterapia, para a pessoa poder continuar o tratamento. Então, esse é o objetivo, tirar um sintoma específico, seja um efeito colateral de uma medicação alopática, de um tratamento alopático, seja de uma situação... Sem que comprometa um outro órgão, como o rim, como o fígado, o que acontece em muitos casos, quando a pessoa sobrecarrega com remédios alopáticos. A homeopatia é extremamente segura, da forma como a gente faz hoje em dia, né? 200 e tantos anos atrás, estava se começando, teve gente morrendo nas experimentações, porque estavam usando uma dose excessiva da medicação homeopática. Do jeito que é prescrito hoje, do jeito que é feito hoje nas farmácias, é extremamente seguro. Agora, se tomar demais vai piorar, porque tomou demais, como tudo faz mal. Agora, esse piorar demais ainda é muito mais leve do que de outros medicamentos, do que de outras formas de tratar. E na medicina tradicional agora, o que acontece? A pessoa está com problema de sono, que é algo muito comum. Aí ela toma um para dormir, depois toma um para acordar, depois toma um para se manter e ela acaba sentindo que é um ciclo, assim, que ela não consegue resolver um problema sem acabar tratando o outro, né? E a alopatia, ela pode agir mais diretamente num problema como esse, por exemplo, questão do sono? Então, sim. Então, primeiro é ver tudo, isso não vem de graça, né? Está com insônia por quê? Né? Ela pode estar com um problema endócrino, tem que ser avaliado, tem que passar possivelmente o homeopata vai pedir exames e vai encaminhar para um endócrino se tiver com um problema de tireoide, por exemplo, que deixa a pessoa com insônia. Toda
a forma de vida da pessoa, né? Eu atendo gente que está seriamente doente por falta de coisas muito básicas, sabe? Não beber água suficiente, não ter uma alimentação razoável. Não estou falando, tem que ser perfeitinha, não é. Não come uma fruta tem meses. Não fazer atividade física mínima necessária. E o campeão de todos é não dormir. Né? E não é não dormir porque não consegue dormir, é porque está ocupado, porque tem um programa novo na televisão, porque eu vou ficar mais um pouquinho, só para mais esse capítulo, e aí já acorda e vai dormir mais 3 horas depois. Então, toda a forma de vida da pessoa precisa ser avaliada, como com qualquer tratamento médico. Você não vai simplesmente entrar com a medicação. Agora, tem situações em que a pessoa precisa ser reequilibrada para conseguir dormir, para conseguir se alimentar, para conseguir fazer atividade física, né? Então, a homeopatia e a acupuntura vão ajudar tremendamente nisso, né? Junto com as outras especialidades médicas. Isso é uma coisa importante. A medicina é uma só, o cuidado da saúde é todo integrado, então tudo que a pessoa pode fazer que vai ajudar na saúde deve ser feito. Como eu dei o exemplo agora da pessoa que está fazendo um tratamento da quimioterapia, está fazendo um tratamento para hipertensão e usar a homeopatia para ajudar que a pessoa consiga manter o tratamento. Tudo vai ser integrado dessa maneira. Então, hoje em dia, a gente tem vários médicos que encaminham para o homeopata, para o acupunturista, para complementar o tratamento ou para substituir um tratamento que seria mais invasivo. Doutor, eu quero só reforçar uma questão que, para o seu conhecimento, pode parecer óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, eu sempre defendo isso, né? Já que ficou claro que a homeopatia, então, não é o reiki, o floral, a homeopatia é um remédio e é manipulado em uma farmácia, é isso? Uma característica fundamental da homeopatia é essa forma de preparar a medicação, que é uma questão importante, mas como é que pode uma coisa tão diluída funcionar, né? Isso aí está colocando ao contrário, né? Quer dizer, isso aí, essa forma de preparar foi buscada pelo Hahnemann para uniformizar a preparação dos medicamentos para que todos estivessem preparados igual, para na experimentação não ter confusão entre o que era o sintoma causado pelo remédio e o sintoma causado pela forma como era preparado. Tudo era preparado igualzinho e isso produzia uma diluição muito grande. Aí a pergunta era, continua funcionando mesmo tão diluído assim? E não só continuava fazendo aqueles mesmos efeitos, como apareciam muitos outros efeitos a partir, que eram específicos, né? Preparação feita desse medicamento tem uns efeitos, a preparação feita com outro tem outros efeitos, né? Isso é bem claro, é bem definido através da experimentação da medicação homeopática. Então, essa forma de preparar continua funcionando, sempre funcionou, né? Basta usar e você vai ver o resultado. Mas, doutora, assim como na indústria tradicional, se fala muito no laboratório. Remédio pode ser o mesmo remédio, mas de tal laboratório é melhor. Existe essa diferenciação também na homeopatia? Você conhecer o laboratório, a farmácia que faz essa preparação? Com toda certeza. A farmacotécnica homeopática é complicadíssima. Tem toda a forma, desde a seleção da fonte, da base do remédio, como é que ela é armazenada, como é que é preparada, que insumos são usados e como tudo, como medicamento industrializado, como medicamento manipulado, como até comida, né? A mesma receita, uma pessoa faz muito bem e a outra não. O medicamento homeopático depende muito de quem faz, que siga rigorosamente as normas para que saia um medicamento de qualidade. Perfeito. Vamos fazer um bate-papo, então, de mito e verdade? Vamos. Eu pergunto, o senhor disse se é mito ou se é verdade. Todo remédio homeopático é feito de planta? Mito. O que pode ser feito também? Qualquer coisa, né? Então, uns 70%... Origem animal? Origem animal, origem vegetal. Mineral? Mineral. Substâncias químicas sintetizadas em laboratório, substâncias patológicas, né? Que foram tiradas de culturas de bactérias, de biópsias, praticamente qualquer coisa pode ser usada para fazer uma medicação homeopática, mas para usar a gente tem que fazer a experimentação, determinar que sintomas esses medicamentos, o conjunto dos sintomas que esses medicamentos causam para aí poder associar ao medicamento a pessoa. Homeopatia não tem efeito colateral?
Ah, claro que tem, claro que tem. Como eu disse, já teve gente morrendo nas experimentações porque estavam usando doses excessivas. Crianças e grávidas podem usar homeopatia? Podem, devem. Homeopatia é lenta e demora para fazer efeito, mito ou verdade? Depende do que você chama de demorar para fazer efeito. Então, por exemplo, asma, né? A gente pode usar o medicamento só para... a gente pode usar o medicamento para ao longo do tempo a pessoa ir tendo menos crises mais leves, espaçar mais essas crises até que um dia não tenha mais, como a gente pode usar na hora da crise, e aí tem uma maneira específica para usar na hora da crise, para tirar da crise. Então, digamos, tem algumas pessoas que demoram mais para responder a qualquer tipo de tratamento, né? Então, essas pessoas dão a fama de que demora muito. Agora, digamos que a pessoa leve 3 anos para se livrar de ter crises, né? Isso é lento? Normalmente a pessoa ficaria a vida inteira com a doença, né? Pessoas com depressão, ansiedade, porque acertar na medicação não é simples. E seja na medicação alopática ou homeopática, né? Vai precisar fazer ajustes. E aí, então, o tempo que ela usar vai dar um resultado ou não, né? Isso vai depender, assim, sempre tem que revisar qualquer tratamento, seja homeopático ou não. A gente imagina que aquele seja o melhor medicamento para aquela pessoa naquela situação. Tem que ver se está respondendo, como é que está indo. Um exemplo que eu costumo dar é de uma menininha que eu atendi, eu estava substituindo as férias de uma colega extremamente competente. A queixa da menina é que ela tinha de vez em quando um febrão de 40 graus que não passava com nada. Se a pessoa vai para o Google, já fica com medo de ser algo gravíssimo, né? Melhor não ir para o Google, gente. E a pessoa... Então, ela já tinha usado tudo quanto era antitérmico, já tinha tomado tudo quanto era antibiótico, já tinha usado o que foi. E na medicação homeopática, quando ela ia, ela não estava no pico de febre. Então, a colega passou o remédio que tinha essa característica da febre muito intensa. Eu dei a sorte de atender a menina quando ela estava com a febre. Tá, então, vamos ver o que está causando, né? Não tinha nada na garganta, não tinha nada de sinusite. Fui examinar o ouvido, um perfeitinho, e o outro tímpano todo vermelho, cheio de bolhas, né? É uma condição em que a menina devia estar urrando de dor. E ela não sentiu nem desconforto de botar o otoscópio no ouvido. Então, aí o sintoma principal dela deixou de ser a febre e passou a ser não sentir a dor naquela situação que ela devia sentir muito a dor. Então, para ir conhecer a doença, saber fazer o exame físico, ter o aparelho para fazer, ser médico, vai fazer a diferença, porque a partir desse exame físico eu descobri que o sintoma principal dela era outro. E aí ela começou a fazer o tratamento, a consulta foi na sexta-feira, a avó dela me deu notícias na segunda, dizendo que no sábado já estava sem febre, mas estava se queixando um pouco do ouvido, que já estava melhorando a analgesia também e o tímpano ainda não estava recuperado. Eu a vi uma semana depois, o tímpano perfeitinho, sem febre, sem nada. Então, tudo tem que avaliar. Está resolvendo, não está resolvendo. Para 90% das pessoas, aquelas medicações homeopáticas que ela tinha usado, teria resolvido. Para quase todo mundo, se está com febre, toma um Tilenol, baixa a febre, né? Para ela, não resolvia. Então, tem que sempre avaliar. Olha, não está resolvendo, vamos avaliar. Vamos ver, você estava precisando desse remédio até 15 dias atrás, quando mudou, que aconteceu isso, aquilo outro, agora o teu quadro é diferente, a gente vai usar uma medicação mais adequada como você está agora. Doutor, doença crônica, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, doença crônica como artrite e reumatoide, trata também? Trata também, costuma ter uma melhora enorme dos sintomas. Não só a artrite reumatoide, essas queixas comuns de quando eu levanto da cama de manhã, estou toda encarangada, tenho que ficar um tempo de pé até conseguir andar direito, leva uns 15 minutos. Isso é o que chove no consultório de homeopata, resolve muito bem, melhora tremendamente. Que bacana. Doutor Carlos, é o tipo de atendimento que a gente quer também de um médico, né? Que tire as nossas dúvidas e que fale abertamente sobre o assunto. Dr. Carlos Ernesto dos Reis Lima, médico homeopata e também acupuntura, que é um outro assunto que a gente precisa falar aqui no Ver Mais, mas por hoje eu lhe agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade em vir. Muito obrigada. Muito obrigado.